Salve, salve galera, ligado no canal Fala Bira e mais um vídeo para falar dessa loucura desvairada, essa crise sem fim do Manchester United, né? E o trabalho do Erik Ten Hag não vai bem, mas demitir o Ten Hag vai resolver os problemas do Manchester United? Essa é a grande questão, porque ao que tudo indica, depois da derrota da última quarta-feira para o Newcastle e a eliminação na Copa da Liga Inglesa por parte do Manchester United, deixa a situação do técnico holandês ainda mais perigosa, né? É uma situação que ele está muito ameaçado. Apesar que nesta quinta-feira a posição do Manchester United é de que não vai demitir o Erik Ten Hag e que confia no trabalho do técnico na recuperação do time. Só que como esse time está se recuperando, tomando duplo 3-0, perdendo para o City na Premier League dentro de casa, depois perdendo em casa por 3-0 para o Newcastle nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e parece que esse time do United não tem reação. É um time totalmente abatido. E é muito complicado você tentar ali ressurgir num time que está com a confiança totalmente baixa. Ontem, a derrota por 3-0, gol do Almiron, do Lewis Hall e do Joe Willock. E um Manchester United muito mal, né? Finalizando muito mal, criando muito mal. O time, é claro, que teve ali um pouco de time misto para ambos os lados, mas as estatísticas elas corroboram o fato de que o Erik Ten Hag ele não vai permanecer muito tempo no Manchester United, a não ser que ele vire o jogo e o Manchester United consiga construir boas vitórias e jogando de forma convincente. A verdade é que dos 15 primeiros jogos da temporada até o momento, o Manchester United perdeu 8. Isso não acontecia desde a temporada 1962 e 63, quando chegou a perder 9 das 15 partidas iniciais da temporada. Sem falar que o time perdeu 5 dos 10 jogos em casa pela primeira vez desde a temporada 1930-31. São estatísticas que a gente vai mostrando que é a pior fase do Manchester United pós-era Alex Ferguson. Isso sem sombra de dúvidas. É um time sem padrão, é um time que o técnico inventa muita coisa, tenta encaixar algumas coisas que não dão certo. Os reforços, né? Quase meio bilhão, né, de euros, né? 500 milhões de euros, quase aí um investimento absurdo, né? É quase 500 milhões de euros em reforços, né? Nessa gestão Eric Ten Hag para melhorar o time, ou seja, o investimento ele não parou, só que o time não consegue andar, o time não consegue caminhar. Muito por conta de padrão, é claro que tem as infelicidades de problemas de lesão, você tem Lisandro Martins lesionado, você tem os laterais titulares lesionados, né? Você tem ali Malásia, Luke Shaw, Wan-Bissaka lesionados. E assim, é o Marcus Rashford com a pior temporada até o momento com a camisa do Manchester United. É o Bruno Fernandes também com o pior momento desde que chegou. O Casimiro se lesionou contra o Newcastle, já vinha lesionado depois da data FIFA, quando ele defendeu a seleção brasileira e se machucou, né, na derrota por 3-0 diante do Newcastle, a eliminação do Newcastle, mas é um time totalmente sem padrão, né? E a gente vai esmiuçando ali as estatísticas, né? Que vão ali corroborando que o trabalho do Erik Ten Hag não é bom, e realmente não é. E eu não sei o quanto ele vai conseguir ter forças para conseguir virar esse jogo, porque quando o Manchester United venceu sem convencer, né? Isso é muito visível nas partidas. É um time que sofre para vencer e que tem jogado sempre atrás do marcador, jogando em casa, né? Isso é um fato também bem curioso. É mais de 500 minutos nessa temporada jogando em Old Trafford, atrás do marcador, tentando se recuperar no jogo ou perdendo um jogo que acaba sendo inevitável da forma como o time vem, né? Dessa terra arrasada, com a situação dos Glazers, com essa situação institucional do clube, esse clima totalmente de incerteza que paira sobre o futuro do Manchester United na parte administrativa, mas é claro que tudo isso também vem de uma somatória e é claro também
de um legado que o Alex Ferguson deixou, né, depois de quase 30 anos comandando o Manchester United, e desde então, 10 anos após a sua aposentadoria, o Manchester United vem definhando, né, só ganhou uma Liga Europa como um grande campeonato, né, dentro desse tempo já com o Alex Ferguson aposentado. E assim, as situações vão ficando cada vez mais insustentáveis, né, para a manutenção do trabalho do Ten Hag, que para mim não é um técnico com cara de Manchester United. Eu acho que o Manchester United foi muito no hype do Ten Hag por conta dele ter levado o Ajax para uma semifinal de Champions League, naquela Champions League que o Ajax teve a loucura de ter perdido naquele duelo contra o Tottenham, que o Lucas Moura acabou roubando a cena com gols decisivos. Mas se demitem o Eric Ten Hag, quem vai trazer? Né? Quem vai assumir esse Manchester United, do qual cada ano que passa, grandes técnicos de prateleira não têm interesse de assumir o Manchester United por conta da verdadeira bagunça institucional que é o clube, né? Até mesmo o ex-CEO do United, o diretor de futebol, que era o Ed Woodward, falava que era uma Disneylândia, né? Falava que era uma Disneylândia para os técnicos que ele entrevistava, né? Que ir para o United seria uma espécie de Disneylândia para adultos, né? E isso só mostra o quanto o time é mal gerido, né? Investe muito, é claro. O investimento ele não para. Por isso que o United vem cada ano que passa contratando muito, mas ao mesmo tempo se endividando muito, né? Tem até um vídeo falando aqui sobre o United, sobre essa dívida que já chega a 1 bilhão de euros, né? É uma situação bastante triste, né? Mas assim, se sai o Ten Hag, quem assume o United? Quem teria coragem de assumir um time que está com a estrutura totalmente abalada? E isso, com certeza, paira pro campo, né? Você tem ainda situações em que o técnico tem a rota de colisão, né? Que sai com primeira rota de colisão do Cristiano Ronaldo, que ele deixa o United. Depois tem a rota de colisão do Sancho, ele está afastado e bem provável que seja negociado em janeiro ou emprestado para algum clube, porque não deve permanecer e sequer tem um sinal de que ele vai voltar a ser reintegrado ao time. Então, assim, é muito complicado. E, pessoal, pela primeira vez desde outubro de 62, o United não perdia 2 jogos em sequência em casa por uma margem de 3 gols ou mais. Isso é um ponto também muito interessante, né? Ou seja, nós estamos falando de mais de meio século, né? De 62 para cá, né? Nós estamos falando de quase 61 anos aí, né? É algo mais de 60 anos, né? Então é algo bastante incomum acontecer com o Manchester United, né? Perder 2 jogos em sequência em casa por 3 gols ou mais, né? E não para por aí, né? Essa é a maior vitória do Newcastle fora de casa contra o United desde o 7-4 em 1930. Ou seja, até isso aconteceu, uma quebra de um longo tabu, de uma vitória de mais de 3 gols do Newcastle frente ao United fora de casa. Sem falar que o Alex Ferguson, ele comandou o United em Old Trafford durante quase seus 30 anos no comando do time, com 405 jogos e perdeu apenas 34 deles. E pós a era Ferguson, que já acumula 10 anos, são 10 temporadas, são 196 jogos já e 34 derrotas, ou seja, precisou da metade dos jogos do Ferguson em Old Trafford para chegar à mesma marca de derrotas que o lendário técnico escocês obteve sob o comando do United. Um técnico que, com quase 30 anos, perdeu 34 jogos no United, é algo surreal, né? E aí você vê que a gestão David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick e Eric Ten Hag já chegaram a igualar a marca do Ferguson com bem menos jogos, com metade dos jogos. Então essas estatísticas, pessoal, acabam corroborando muita coisa a respeito sobre o futuro do Manchester United, que a gente vê um time sem padrão, um time sem espírito,
um time que tem vários defeitos, principalmente na defesa. Trouxe jogadores para melhorar isso e até agora não trouxe resultados. Né? O Anabate ontem muito mal. O Anthony, outra partida muito abaixo do brasileiro, que foi um dos principais investimentos do United nos últimos anos para tentar reforçar esse setor ofensivo. E é um time que vai novamente, né, investindo pesado em contratações e ao mesmo tempo ver seus principais jogadores se desvalorizando por conta do péssimo futebol que é apresentado. E assim, não existe uma linha de pensamento de futebol no Manchester United. Olha, por exemplo, como foi as escolhas dos técnicos, né? Sai o Ferguson para entrar o David Moyes, que era um técnico escocês, claro, escolhido a dedo pelo Ferguson, mas era um cara totalmente com pegada diferente, né? Era um técnico que tinha uma visão de jogo bem distinta do Ferguson, inclusive que é um técnico muito mais defensivo, né? E o Moyes foi muito bem no Everton, né? Treinou o Everton por muitos anos, né? E hoje ele está no West Ham já por um bom tempo. E depois vai passando pelo Van Gaal, depois passa pelo Mourinho, que foi o momento, assim, acho que mais, podemos dizer, é, mais estável ou menos pior que o United passou nos últimos anos, mas o Mourinho precisou de seis derrotas ali no início de temporada para ser demitido. Já o Ten Hag já conseguiu 8 derrotas aí nesses 15 primeiros jogos e ainda é mantido no cargo. O United não pensa em demitir, mas será que isso vai adiantar? Porque o United vai ter uma partida no final de semana contra o Fulham, fora de casa. Uma partida importante, válida pelo campeonato inglês, né? O Manchester United até o momento é o oitavo colocado com 15 pontos, 5 derrotas e 5 vitórias no campeonato, né? É um Manchester que marcou 11 gols e sofreu 16. Só para vocês terem uma ideia, o Haaland, que é o artilheiro da Premier League com 11 gols, tem os mesmos 11 gols que o United. Isso é uma coisa alarmante. Mas assim, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída a não ser que essa situação fique cada vez mais insustentável a partir do momento em que o Manchester United não vai perdendo jogos e vencendo sem convencer, isso vai ficar cada vez mais pesado para a manutenção do técnico holandês, que, repito, não era técnico, não seria o meu técnico para assumir o Manchester United nesse momento. Eu acho que o Manchester United precisava de um técnico com muito mais experiência e rodagem do que o holandês, né, que teve um bom momento no Ajax, nada mais além disso, e veio para tentar reformular esse time. Ele teve todo o dinheiro, todo o investimento para fazer esse elenco rodar, esse elenco melhorar e, assim, foram contratados bons jogadores, foi contratado reforços para suprir os problemas do time. É claro que ainda falta ali uma outra peça, mas falar que o time não foi reforçado é mentira. Só que é uma situação que deixa o técnico Erik ten Hag numa situação bastante delicada. E assim, é complicado e ao mesmo tempo você precisa de uma reação. O United corre risco de ser eliminado na Champions League, enfrenta o Copenhague na semana que vem na Dinamarca, precisando vencer para seguir na briga aí pela vaga. Depois vai ter jogos bastante indigestos, né? Vai encarar a Bayern de Munique, né? Ainda tem jogos bastante complicados na fase de grupos e depende de si para conseguir a classificação. E ao mesmo tempo a gente percebe que o United precisa nesse momento estruturar um jogo. E o problema é que não tem padrão. Se você fica improvisando o jogador, e na minha opinião, não dá para colocar Mason Mount de volante, não dá para colocar Bruno Fernandes de ponta direita. Esses caras têm que ser os meias, você tem que pensar o jogo, né? E você não pode, por exemplo, pegar ali os jogadores que estão no momento ali, Lindelof, jogar como lateral esquerdo e simplesmente achar que ele vai dar conta do recado, como foi contra o City. Então, assim, tem muitos erros do Erik ten Hag na montagem do time e fica numa situação delicada daqui para frente. E vocês, o que vocês acham disso? Será que o Erik ten Hag vai ser demitido? Será que o United vai ser um time totalmente fracassado? Não vai ficar amargando vários problemas ao longo da temporada?
Fique aqui a pergunta e, ao mesmo tempo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para curtir mais vídeos aqui no canal, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.